Eu tô aqui com a mãe de Raíssa, que foi vítima de um homicídio qualificado e... Me deu um soco na boca. Na casa dos seus pais. Isso na rua. Mas não Ah, tinha na ninguém. rua? Não. Eu sempre oriento, eu falo assim, olha, pode estar tudo bem agora, mas saiba que talvez o próximo passo seja pior do que o que aconteceu até agora. Minha vida se transformou. Dali eu não tive mais paz. Ali Dali... virou o inferno que ele prometeu. Exatamente. A minha vida não se transformou. Ele era violento com a Raíssa também? E com palavras, né? Assim, ele começou a pegar uma birra da Raíssa, que nem eu falei, que nem da minha mãe, né? A Raíssa, se falasse algo pra ele, ele já não gostava, né? Da minha mãe, era por questão do Lorenzo, né? E porque eu ajudava em casa, ele não queria que eu arcasse com a maioria das coisas. Ele queria que fosse tudo dividido do jeito que ele queria, né? Aí, dali... Ele bate na Raíssa também. Isso, um certo dia, não me lembro da data, não me recordo. Porque desse período aconteceu tanta coisa, não me recordo. Sempre violento. Ele vem discutir com Raíssa. Os dois sentados no sofá. Raíssa de um lado, ele do outro. E eu na frente. Eu cheguei, eu já tava discutindo. E nisso a discussão ficou mais acalorada. A Raíssa falou uma certa situação pra ele. Ele não gostou, ele falou, repete, Raíssa. A Raíssa foi e repetiu. Ele agrediu ela. Isso, só que na hora que ele foi agredir, eu tentei entrar na frente. Na hora que eu entrei na frente, o soco passou direto e acertou o rosto da Raíssa. Isso deu um corte aqui na Raíssa, que ela teve que levar 2 pontinhos, né? Quando você leva no pronto-socorro, você fala que ela caiu. Não, ela entrou, né, sozinha, porque ela já era grande, aí ela falou que tinha caído, né? Nisso, a relação dos dois já não fica mais a mesma coisa, porque ela tinha uma confiança nele, né? Ela contava, depois que ele saiu, ela contava tudo pra ele, né? Então, ela tinha aquele laço, ela tinha esperança de ter um vínculo com ele, até de amizade e carinho, que no começo ele demonstrava isso, né? Até em casa também. Pai, né? Chegou um dia que os dois ficou lá bebendo a noite toda e conversando. Ela chorou com ele abraçou ela, falando, ele pegou e falou assim no dia seguinte, nossa, a Raíssa, ela sente falta de carinho de pai, né? Eu vou tentar fazer isso por ela, suprir o que eu não fui lá atrás. Mas depois do soco, algo ali na Raíssa já mudou. Mas mesmo assim, ela ainda queria o afeto dele. Porque ela falava que gostava dele. E aí ele depois bate você na frente do seu filho? Exatamente. Por causa de uma multa que chegou na minha casa, né? Desse mesmo carro que já tinha dessa dado... mesma moto. Exatamente. Ele me agride. É uma moto, né? Fisicamente? Fisicamente, na De frente novo. do Do Lorenzo. Lourenço. Exatamente. Na frente do Lorenzo, ele me agride. Tá. Só que antes da agressão dessa agressão da moto, em questão da moto, ele já tinha me agredido, fora desse soco, dentro do quarto, com a porta fechada. Ele falou, ele me agrediu, me deu um soco também na frente do Lorenzo e falou, eu não tenho medo de ninguém aqui dentro, se eu tiver que fazer, eu faço. De madrugada, vou embora. Começa e a ninguém me ameaçar. achava. E ninguém me acha. Não, ele falava pra você ir, Isso, que ele dentro tava do na bar. frente pra ir com a polícia na frente da casa dele, né? Ele não tinha medo. Não, ele não tinha medo. Ele era uma pessoa que ele não tinha medo. Ele não tinha medo. E ele viu do meu medo, porque eu tinha muito medo dele fazer algo com a minha família. Quando eu comecei a perceber A a agressividade dele. agressividade dele. E quando ele já começou a me ameaçar em algumas Ele situações bateu já no dentro de casa. Lourenço? Ele já batia no Lourenço também? Não, uma vez ele deu um tapa no Lorenzo, porque o Lorenzo tava chorando querendo ir da minha mãe. Ele foi e deu um tapinha na boca do Lorenzo. E nesse que ele deu esse tapinha não, né? Deu um Isso que eu ia tapa. falar. Cortou a boquinha do Lorenzo, né? O Lorenzo ficou chorando e acabou dormindo. Isso eu também não falei. Porque eu estava com medo dele. Nesse dia ele não deixou eu dormir perto do Lorenzo. Ele colocou o Lorenzo no canto. Ele falou, você não vai dormir perto dele. Me colocou, ele ficou no meio e eu fiquei na beirada. E essa noite eu não dormi. Só De que- medo dele matar alguém. De medo dele, né? Porque aí, nesse momento, já não... o amor, ele carregava já aquela metade de medo mesmo. De temor. Sim. Porque as ameaças eram graves. Exatamente. que ele fazia. Ali eu já começo a perceber que... Pra ele mim não já é não, aquela que não pessoa. era, né? Nós temos 5 formas de violência doméstica. Então, a física, que todo mundo conhece. E aí, você já citou diversos exemplos aqui. A moral, que é quando ele te xinga. Então, ele inventa fatos sobre você, que acho que ele Que tinha também te ficado com outra xingava. pessoa, É. que E teria é tido que um relacionamento extra. esse de ter ficado a cunhada, né? Que... Uma ex-cunhada dele falou pra E ele... ele acreditou e ainda Inventada divulgou, também, né? ele inventou É também. verdade. Ele te deu indícios
Se ele não deu lá atrás, que ele deu de domínio, Mas deu quando de ele sedução, saiu dessa vez, deu de sim. articulação, deu de... Tá, ele deu. E Sim. deu também, assim, falta de remorso. Volta pro cárcere a hora que for, sei lá. A gente vai Sim. repassar aqui Ele os me- áudios no próximo. Ele me causou um pavor tão grande dentro gente de vai falar mim desse pavor. que eu fiquei com medo absurdo. Absurdo, que eu não tinha coragem de falar pra minha mãe, não tinha coragem de falar Pra ninguém sobre isso. pra Nem ninguém. chorar com ninguém. Sim. Pra ninguém. Ele me causou um pavor. Quando que ele tenta te estrangular? Quando eu já tava na casa onde ele matou a Raíssa. Então vamos voltar. Aí você começa a ter esse medo dele, só pra Exatamente. gente voltar. Aí Exatamente. ele pede pra ir morar, queria ter um lar com você. Exatamente, Você porque ele volta falava a que queria acreditar. ter a privacidade dele, que Sim. não podia andar de cueca em casa, que É isso, normal, aquilo. né, gente? Isso. Queria ter a privacidade dele. Te convence a alugar uma casa. Exatamente. Nisso quem correu atrás foi tudo ele. No seu nome, né? É, Ele alugou no ele seu que nome. foi procurar a casa, tudo, só fui lá, vi, depois mandei os documentos e ponto. Aí você aluga uma casa em setembro de 2023 Exato. e vai morar com ele, só que a Raíssa fica com seus pais. A Raíssa foi com meus pais. Ele pergunta se a Raíssa quer ir morar com a gente. A Raíssa fala que não, que quer ficar com os meus pais. Ok, porque ela foi ia criada ter por o- eles. Exatamente, que ela tem. A Tinha vida mais dela, dela. o quarto É. dela. A casa dela Exatamente. era na casa da avó. Exatamente. Ainda você aluga a casa no seu nome, porque você é registrado até hoje, tem Exatamente. o dinheiro, paga o aluguel, Exatamente. monta essa casa financeiramente. Então, quer dizer, aqui não tem dependência patrimonial Nenhuma. alguma, porque todo o dinheiro é seu. Exatamente. Portanto, a gente já tinha visto uma casa antes que a Raíssa deu também o nome dela e o lerite para ajudar a gente a alugar essa casa. Vamos ressaltar que a Raíssa, que foi a vítima, ela já trabalhava aos 18 anos, já era registrada aos 18, foi menor aprendiz. Então, era uma menina que tinha um juízo na cabeça ali para a idade que ela tinha, né? Nós temos jovens hoje de 18 que nem pensam em trabalhar. E ela já trabalhava, então, quando ela faleceu, ela era funcionária do McDonald's, o que demonstra que ela era uma pessoa que teria aí a mesma condução de vida sua, É, ser trabalhadora. Inclusive a inocência. Ela quis alugar uma casa pro pai. Olha esse amor. É. Esse amor é platônico. Esse é um Édipo, esse é um nítido, assim. Ela ainda quis ajudar o pai. Mas ele Ela- também enganava ela por carta, né? Lógico, lógico. Ela quis ajudar, né? E quando eu falo que eu resolvi sair da minha casa, Pra morar com ele em Pra morar setembro de com ele. 2023. foi porque eu estava com medo dele fazer algo lá dentro da minha casa e eu achei que eu estava protegendo a minha família. Uhum. Eu falei assim, se ele fazer algo, ele faz comigo, pelo menos meus pais não vai Com estar o Seus pais Lourenço, não você- merecem. Com o Lourenço, você sabe que ele não faria. Com o Lorenzo, não. Por mais que ele ameaçou o Lorenzo, A mas gente com o tem um Lorenzo, áudio, viu? eu tinha certeza assim que ele Protegeria até. que ele não faria. Uhum. E aí você fica de setembro de 2023 até fevereiro de 2024, Exatamente. sofrendo essa violência daí, longe da casa dos seus pais, o temor que você tinha, o amor vira temor, medo de perdê-lo, medo dele fazer alguma coisa com seus pais, uma mistura. Quando eu perdi esse medo de. Eu não tinha medo de perdê-lo mais, né? Naquele tempo. Eu tinha medo dele. Quando você acha que mudou esse sentimento? O que aconteceu? Existiu algum Existe um fato marco, ou é. foi uma corrente de situações? Foram fatos. O meu sentimento com ele começa a mudar quando começam as agressões e quando eu vejo que, de fato, ele não tinha o mesmo sentimento pela Raíssa que ele tinha pros filhos dele. Que você teve certeza que isso não mudaria mais. Que não tinha mais mudaria jeito. mais. Não tinha mais Isso jeito. denota um certo ciúmes que você É. tem, da falta de atenção que ele dá para os seus filhos. Seria talvez uma falta de atenção também para você, porque ele olha mais para os filhos do primeiro casamento. Exatamente. Uhum. Mas eu não digo que eu tava com ciúme delas. É uma não. injustiça, né? Você reconhecer Eu a injustiça. achava injusto ele ter um afeto muito grande pelos outros e pela Raíssa não, que Uhum. também é da filha dele. Sim. O mesmo laço sanguíneo. E Uhum. parecia que ele tinha mais sentimento por mim do que pela Raíssa. Pela filha. Uhum. Chamava mais, não, é que ele te controlava mais, que a É. Raíssa era mais, ela falava mais as coisas que ele não queria Era mais escutar, né? geniosa. A gente vai ler o que Ela ele era muito, colocou. ela era muito Mas geniosa. irreverente, como todo jovem. E Exatamente. ele fala disso depois no interrogatório. Foi realmente porque ela o provocou É, que ele causou a morte. Exatamente. E a Raíssa, a Raíssa não era de abaixar a cabeça, a Raíssa falava porque ela pensava. Você entendeu? Uma coisa que eu já não falava. Quando eu começo a perceber esse jeito dele, eu, mesmo estando certa, eu falava para ele que estava errada. Porque ele queria que eu agisse, pensasse como ele, agisse como ele. Ele queria que eu andasse do jeito que ele Controlar queria, totalmente. que ele queria
que eu andasse. E Certo. nisso, quando eu começo a perceber, eu falo, não, eu tenho, mesmo eu estando certo, eu tenho que falar que eu estou errada, pra não haver atrito. Porque eu estava morando sozinha Pra não com ele. despertar violência. É, porque eu estava morando sozinha com ele já. E aí você já tem até a violência psicológica, porque aí ele controla a sua Exatamente. roupa, o seu celular, com quem você fala, Onde deixa ela de gasta o falar, dinheiro. tudo isso, controle financeiro. Controle, ele olhava... É aquela pressão psicológica que ele exerce sobre você, né? Ele fazia um terror, que ele Sua vida é começou um a cárcere. fazer terror psicológico comigo. Uhum. Eu vivia oprimida. As minhas primas não me ligavam mais, não mandavam mensagem, porque Por conta dele. Sim. ele pegava meu telefone, ele via com quem eu tava falando. E ele te proíbe, porque ele quer te escutava- tirar do ninho da exatamente. sua família. Ele pegava meu telefone, a primeira coisa que ele fazia era ver as pessoas que eu tinha conversado, Uhum. até os áudios. E você permitiu. Exatamente. A Raíssa, quando ele, a primeira coisa que eu chegava em casa, ele pegava meu telefone pra ver o que a Raíssa tinha mandado pra mim Uhum. e o que a minha prima tinha mandado pra mim. Uhum. Pessoas que podiam exercer um domínio em você. Então ele pegava, ele sempre tava controlando as pessoas que eu falava. Pra quem que eu mandava pix, quem me mandava pix. Uhum. Ele Ele controlava. falava no telefone dela como se fosse ela. E sim, ele usava- simulava ser ela. ele Sim, utilizava como se ela telefones. estivesse respondendo. E aí, tudo bem? É. Isso é a Portanto, eu mais já não pura po- violência é, psicológica. fica gente. Portanto, eu já Sim. não postava nada no meu WhatsApp. Às vezes ele pegava, postava alguma coisa, eu falava, não vai postar nada. Eu falei, não, porque eu não tenho o que postar. E ele ia lá, postava como se Acuada. fosse eu que tivesse postando. Tipo, tô super feliz, Sim, tal, tudo sim. ótimo aqui, eu tô no cárcere, vai estar ótimo. Sim, entendeu? Então, tipo Passava assim, isso. A Raíssa te manda um Pix em janeiro de 2024, ele se revolta que a sua filha te dá um dinheiro, é isso? exatamente. Mas é do jeito dela, que era só pra me mandar de volta pra ela. Ok. Né? E se ele quebra a janela Olha a do violência. meu Patrimonial. do banheiro. Eu tô citando Exatamente. todos os tipos de violência, pra você ver, porque as pessoas também não enxergam. Os As atos. pessoas acham que violência doméstica é violência física. Ah, deu um Não. tapa na Só cara. a partir Não. do Essa é a momento última. que Não. Quando que ele tenta te estrangular? Dia 15 de novembro. Ah, nesse interregno Ali é de naquele- 2023. Exatamente. Ele te tenta te estrangular por qual motivo? Por questão de brigas mesmo. Porque eu já não tava. Ele brigava, deixava ele falar sozinho. Já não tava mais. Ele tava falando pra mim que eu tava. Ele fica com raiva porque você sai do controle dele. Exatamente. Eita. Ele É. ficava brigando e eu deixava já ele falar sozinho. Eu já não tava falando muito com ele, né? Nesse O que intervalo. leva ele te estrangular? O que leva ele a fazer esse ato? Nesse dia, eu tenho que me recordar qual foi o motivo que a gente brigou. Eu não me recordo direito qual foi o motivo que a gente discutiu. Mas foi em questão da gente mesmo, em questão de vocês, sentimento. sim. Exatamente. Que Ciúmes, falou que eu não nossa. tava mais que nem briga de casal. antes. Ah, Exatamente. Nisso, a gente discute. ele te joga. Eu deixo ele falar. E nisso ele cria muita raiva porque eu não estava mais respondendo ele. Ele pega uma faca. Você não tava alimentando ódio ali, né? Isso. eu Ele tava pega uma deixando. Ele faca. pega uma faca e eu me corro e tranco no banheiro. Nisso eu fico mais meia hora. E ele lá, ele falou assim, você quer que eu te mate agora? E ele lá. Nisso eu pego, fico mais meia hora dentro do banheiro e falo, posso sair? Né? Já não escuto mais barulho dele na cozinha. Aí eu abri a porta, porque ele tinha trancado as portas e pegou as duas chaves. A minha dele e guardou com ele. Daqui você Uhum. não sai. Aí ele pegou, falei, posso sair? Quando eu vi mais a voz dele na cozinha, eu saí. Quando eu saí, já estava deitada no quarto, na cama, e eu sentei na caminha do Lorenzo, que ficava perto da janela. Nisso que eu sentei na cama do Lorenzo, eu olhei pra televisão, ele me puxou pelos cabelos, me jogou em cima da cama e começou a me estrangular. Uhum. Aí eu peguei e coloquei, tava tentando tirar a mão dele de Uhum. cima de mim, e minha mão entrou dentro da boca dele. Ele mordeu o meu dedo até quase decepar. Uhum. No meu dedo, porque meu dedo começou a sangrar, fez um buraco no meu dedo, começou a sangrar. Aí ele me soltou, quando eu já tava já perdendo o sentido, eu falei, meu filho, me solta com a voz bem fraquinha, ele me soltou. Você Aí- sentia que ia morrer naquele momento? Eu senti, eu achei que Chegou perto. cheguei, Você achava que por pouco ele não te matou mesmo? sim. Aí ali eu pego, ele me solta, eu sento, né, me afasto dele, eu sento, meu pai me liga. Aí, na hora que o pai me ligou, eu peguei o telefone e ele falou, coloca no Viva Voz. Eu com a mão sangrando, coloquei. Aí eu falei, oi, pai. Meu pai falou assim, não, eu liguei sem querer. Eu falei, ah, então tá bom. Meu pai desligou. Esse é o dia que você posta no Instagram, no status do WhatsApp? Uma despedida? Foi.
E aí alguém vai oferecer ajuda, você fala, não, tá tudo bem. Isso. Aí, quando essa noite eu não dormi. Ele dormiu, eu não dormi. Quando foi no dia seguinte, Ele fazia tudo E fingia que tava dormia tudo bem. tranquilo. exatamente. Pra ele tava tudo normal. A gente brigava, tava tudo normal. Aí ele pegou, eu botei uma mensagem no WhatsApp assim. Amo vocês, família. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, saiba que eu amo todo mundo, tal, que eu tô Uma fazendo é por despedida. vocês, né? Uhum. Nisso começa a me mandar mensagem. Aí ele vê. Aí ele taca meu telefone no chão. Aí ele fala assim pra mim: se vir alguém aqui, só vai tirar o seu corpo daqui de dentro. Isso eu fiquei muito apavorada. E a porta tava aberta. Eu falei: vamos pro parque, vamos pro parque, vamos pro parque, Lorenzo, vamos pro parque. Aí a gente foi. Esse dia a Raíssa me mandou um texto falando: Ega, você não precisa disso. Mãe, Você sai sempre, dessa situação. você sempre foi batalhadora, sempre foi guerreira. Você não precisa dele pra nada. E um monte de gente começou a mandar mensagem perguntando o que estava acontecendo. Eu falei: não é nada, não é nada, não é nada, não, gente. É porque eu quis passar, porque eu tava triste, mas não Mas você tem tava nada. pedindo socorro já. Aí eu peguei, fui pro parque. Quando eu vou pro parque, ele passa pela delegacia e fala: vai lá denunciar. Eu não tenho medo. Uhum. Né? Isso em novembro de 2023. Quer dizer, ela vive todo esse caos dele quase matar na frente do Isso. filho. E mesmo assim, ela fica quieta pra fingir. Ela sabe que tá certa e ela finge que tá errada pra poder ter medo desse agressor. Isso, pra não poder gerar mais do que já tava gerando. E nisso ele usa desse meu medo. Porque ele sabia que eu tinha medo dele fazer algo com a minha família. Mas até então eu nunca imaginei que ele fosse fazer algo com Raíssa. Aí nisso, ele me leva perto de uma delegacia, aí fala: vai lá denunciar, eu não tenho medo. Não tenho medo de nada. Ele não Ele tinha te medo. mostra que ele não tem temor de ninguém. Vai Ele lá que eu vou não tirar mais tinha. 10 anos preso e eu não tô nem aí. Ele não tinha medo, ele não tinha medo. Ele não Depois ele tinha vai medo. demonstrar bastante isso, né? Ele não tinha medo. Nisso a gente volta pra casa, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, nada Vamos, tivesse acontecido. né, pra uma festa da casa pra um sítio da família dele, né? Passamos o final de semana lá com a minha mãe, com a Raíssa. Ele todo amoroso com a Raíssa, tá tudo normal pra ele, né? Mas já tinha acontecido algo comigo. Uhum. Foi quando eu Ninguém falo. percebe seu dedo, ninguém te pergunta, você mente. Não, ninguém percebe, Tá, né? você Ninguém disfarça. percebe. Aí voltar pra casa, aí vem Natal, né? Nesse meio intervalo, mas foi mesmo xingamentos, porque vivia me colocando nome. Aí nesse período já não tem mais a Agressão física. Depois que ele fez Depois isso, do assim. estrangulamento. Não, aí veio a situação do Pix da Raíssa. Que é em janeiro de 2024. Isso, que é do dia 31 pro dia 1º. A Raíssa me manda um Pix. Ele pega e fala, fica todo estressado, com raiva nos olhos e quebra o vidro do meu banheiro, né? Da casa onde a gente tinha alugado. Nisso ele fala pra mim que a Raíssa queria o meu mal, que a Raíssa queria me afundar. Eu falo: cara, você tá louco? A menina é sua filha. Eu falei: por que que você não gosta da Raíssa? Eu falei: por que que você não gosta da Raíssa? Ele falou assim: ah, né, eu gosto dela sim. Eu falei: mas não parece que você não gosta da Raíssa. Ele falou: não, é impressão sua, eu gosto da Raíssa. E nisso, eu devolvo o Pix pra Raíssa e a gente vai pra festa de ano novo lá no prédio onde eu moro, né? Onde eu tô morando de novo. Nisso eles conversam, a Raíssa vai pra casa das amigas dela, passar o ano novo lá. A Raíssa volta e os dois conversam normal. A Raíssa explica o negócio do Pix pra ele, os dois conversam normal. Ele também seduz Raíssa. Uhum, Tanto é que sim. pra matá-la ele fez isso. Sim. E esse caos, você toma coragem de... Nisso, eu já começo a pedir muito a Deus. Eu falei: Senhor, não aguento mais, não aguento mais, me tira dessa situação. Todos os dias eu peço: Senhor, me tira disso, eu não aguento mais. Foi quando eu começo realmente a perder o medo dele. Aí passa, aí ele começa a falar, eu começo a enfrentá-lo, né? Nisso chegou no dia 20, se não me engano, foi dia 26. Um dia antes ele foi na casa da minha mãe, pintou o quarto da Raíssa. A Raíssa comprou a tinta, ele pintou tudo bonitinho. No dia seguinte eu voltei a trabalhar. No que eu voltei a trabalhar, foi numa sexta-feira, ele me pega. Na sexta-feira ele sai, volta no sábado, passa a noite bebendo, Fora. tudo. Volta no sábado de manhã, vai trabalhar, né? Porque estava trabalhando com o cunhado dele no Lava Rápido, vai trabalhar. Nisso, as minhas amigas vai lá pra minha casa, né? Amigas não, colegas, vai pra minha casa.
E quando ele chega, ele não gosta muito porque ele queria chegar e dormir. E tinha amiga lá. E tinha minha amiga lá. Isso no domingo, elas vão embora, a gente sai, elas vão embora. No domingo, a gente acorda, a Raíssa passa lá em casa, manda um áudio pra mim perguntando se eu tinha algo pra dar pra ela, né? Aí eu falei, vem aqui buscar. Ela passa, pai pergunta, Ega, que ela me chamava de Ega, né? Uhum. Você e meu pai quer pastel? Isso no domingo. Aí, beleza. Aí ela falou assim, mas já tá fechado, né? Eu vou aí buscar o absorvente e depois vai embora. Ela ficou um pouquinho lá com a gente, aí ela foi embora. Aí eu falo assim pra ele. Ele fala, ai, o que que você vai fazer? Eu falei assim, vou pra igreja, vou levar ele no parque, vou pra igreja. Eu falei assim, tudo de você é parque, sua crentezinha de merda, né? Tudo de você é igreja. Eu falei assim, Ele que se crente- incomoda com a sua religião. Exatamente. Ele não gostava que eu fosse pra igreja e nem na cela, na casa da irmã dele. Então Aí- ele era bem dissimulado também, né? É. Porque ele tinha... Batizado. Exato. Exatamente. Aí ele me pega e fala assim, é tudo de você, igreja, sua crentezinha de merda. Depois que eu me juntei com você, minha vida só andou pra trás. E ele tacou o telefone, o telefone não, perdão, o controle da TV na parede. Aí Uhum. quebrou, eu arrumei, não falei nada, não discuti com ele. Peguei, me arrumei, eu e o Lorenzo fomos pra igreja. Eu e o Lorenzo voltamos. Ele tava dormindo. Aí quando ele acordou, viu que eu tinha chegado, ele tacou, assim, o cinto no meu guarda-roupa, fez um barulho horroroso. Nisso, ele dormiu de novo e eu não dormi essa noite. Do nada, ele acordou, bateu o cinto e voltou a dormir? Porque ele viu que eu tava Meu lá, Deus. eu peguei, não dormi essa noite. Esperei ele no dia seguinte ir trabalhar, como eu, né, ir trabalhar. Fui pro trabalho cansadérrima, porque eu não tinha dormido, porque eu fiquei com receio. Sim. Medo. Ele me liga, na hora que eu tava saindo do trabalho, falou assim, vem aqui trazer um lanche pra mim que eu tô no hospital. Porque ele tinha um problema na perna, né? De um Uhum. acidente que ele teve há anos atrás. Isso eu não tava falando com ele. Fui mesmo assim, Dominado. fui levar O lanche. O lanche pra ele. A gente volta, passa na casa dos meus pais. Nisso, uma colega minha me chama pra ir no parque, levar as crianças. Eu falei, tá bom, vamos. Uhum. Aí a gente vai embora. Quando eu chego em casa, eu vou tocar o Lorenzo e falo assim, vamos, você vai no parque? Ele falou assim, eu não vou não. Aí o Lorenzo fez uma brincadeira com ele. O Lorenzo pegou e falou assim, eu vou assistir TV primeiro. Pegou o controle. E foi brincar com ele. Nisso, quando ele fez essa brincadeira com ele, ele pegou o controle da mão do Lorenzo e tacou no chão e quebrou o controle. Aí eu falei assim, pô, cara, você vai quebrar minha casa toda? Aí ele pegou e quebrou a televisão, deu um soco na televisão. A televisão novinha que eu tinha acabado de comprar. Fazia 2 meses que eu tinha comprado a televisão. Uhum. Deu um soco, estourou toda a minha televisão. Eu peguei o Lorenzo pela mão. Foi o dia que você foi embora. Foi o dia que eu fui embora. Peguei, saí de casa e não voltei mais. Uhum. A partir dali, a gente vai fazer um próximo corte, né? E mostrar pra vocês, assim, a revolta dele. Alguns grandes sinais de que ele estava prestes a cometer algum delito, né? De que ele tinha essa intenção, de que ele estava sem medo e que ele iria cometer. E aqui, só pra gente entender o grau da crueldade, e eu não vou fazer você repetir o que ele fez, né? Porque eu acho que isso Você tá falando de outros fatos. seria muito cruel. A partir do momento que ela sai, a gente vai aí passar os áudios e te perguntar algumas coisas, o que você sentiu, porque ele passa a te ameaçar de uma maneira bastante assim, que se você sai e ele perde esse controle, então ele se descontrola, né? E perde o controle. Nesse momento, a palavra é um descontrole, né? Sim. Nesse descontrole, então ele depois acaba levando a óbito, né? A gente, só pra gente depois analisar e a gente vai contar o que ele fez. Ele depois traz para o seu próprio lar, né? Onde ele continuou na casa que você alugou, certo? Você vai pra casa dos seus pais. Isso, eu vou pra casa dos meus pais. Né? Dali eu fiquei, se não me engano, 15 dias na casa dos meus pais. E ele te agredindo verbalmente nas mensagens que a gente vai mostrar. Exatamente. Só que ali eu só tenho um pouco das mensagens, porque ele mandava Apagava. mensagem e apagava. Isso eu fiquei 15 dias usando a mesma roupa, né? Uhum. Que até é difícil de falar que lavando a calcinha, usando a mesma calcinha. Uhum. Porque eu saí de lá sem Nada. roupa nenhuma. A Raíssa que me prestou a Roupa. roupa dela pra mim poder usar. Esses 15 dias. E ela sempre te apoiou, né? Vou deixar bem Exatamente. claro que ela vai a óbito te apoiando, né? Exatamente. Ela vai a óbito defendendo a mãe. Por defender a mãe. Quando ela vê
E foi o tempo que a gente ficou mais próximo depois que ele saiu, porque ela me acolheu muito Queria na te ajudar. situação De que a mulher. gente estava passando, né? E eu fico 15 dias lá. Nisso, eu falo pra ele sair daquela casa, que eu iria retornar, que eu não queria mais ele lá. Uhum. Ele fica meio assim, mas contudo, depois ele me deu a chave. Tirou um pouco das roupas dele, me deu a chave, me entregou, eu voltei pra lá. Uhum. Fiquei 3 dias lá. Quando eu retorno, né, pra casa, ele já me deu as 2 chaves. Eu retorno lá pra aquela casa. Nisso que eu retorno pra casa, ele fala pra mim que ele pede pra poder ficar com o Lorenzo. Eu dou a chave pra ele pegar algo na minha casa, que era dele. Nisso ele pega meus documentos, Uhum. né? E quando ele soube, nesse dia que eu fui pra igreja com a minha prima, que é essa Da moto. da moto, ele se revolta. Ele me coloca de puta pra baixo pelos áudios Uhum. que ele apagou. E quando eu retorno da igreja, que ele vai me entregar o Lorenzo, ele vê que eu tô com a minha prima, ele fala oi com a minha prima, uma pessoa que ele tava com muita raiva, porém a minha prima vai embora. Desde que a minha prima vai embora, ele me agride na rua. Uhum. Eu tento puxar o Lorenzo pra ir correndo comigo, só que eu não consegui. Aí minha bolsa caiu, o celular e tudo caiu. Aí eu saio correndo. Nesse dia, eu falei, ou eu vou denunciar ele, ou vou pra casa da minha prima. Só que como o postinho, uma base estava lá perto, eu falei, se eu for por aqui, ele vai estar na esquina me esperando. Então, eu vou correr pra casa da minha prima. Eu fui pra casa da minha prima. Essa noite eu passei a noite lá. E ele ficou com o Lourenço. E a Raíssa todo tempo falando com ele, pai, onde você tá? Cadê o Lourenço e tal? Ele falando que ia dar o Lourenço depois, porque ele ficou com medo de chamar a polícia. Esse dia ele ficou com medo de chamar a polícia, né? Aí eu fui pra casa da minha prima. Aí eu peguei, no dia seguinte, ele entrega o Lourenço pra Raíssa. Raíssa me entrega o Lourenço. Eu volto na casa, né? Pego um pouco de roupa e volto pra casa dos meus pais. Você já não quer mais viver naquela casa que estava alugada. Já não Não. tem mais segurança de viver ali sozinha. Você precisava Não, estar segura. exatamente. Tá. Volto pra casa do meu pai. Pego um pouquinho de roupa, volto pra casa dos meus pais. Nisso eu trago a televisão que ele tinha comprado no meu cartão, que não era nem igual a que eu tinha antes, né? Uhum. Porque ele falou que se eu não desse o cartão pra ele comprar, ele ia me matar. Acabei dando o cartão, ele comprou essa TV menor do que o que eu tinha. Deixa lá, eu trouxe pro Lourenço assistir, que na casa da minha mãe só tinha uma televisão. Quando ele sabe que ele pega o Lorenzo fala pra ele que a TV tá na casa da minha mãe. Ele pede a chave falando que teria que pegar algo lá, o restante das roupas dele que tinha ficado lá. Eu, na inocência, dei a chave pra ele poder pegar as roupas dele. Uhum. Disse que ele pega a chave, ele não me devolve mais a chave da casa. Ele E fica ele, morando lá. ele fica lá. Ele Entendi. fica lá. E me pede a televisão de volta. Ele fala que ele não deve a televisão. Que É tinha fora sido da- ele que tinha comprado, Uhum. Com o seu né? cartão. com o meu cartão. Entendi. Ele, né, ia fazer. Ah, eu devolvo a televisão pra ele. Olha o medo. Você quer apresentar os áudios? Vamos na sequência? Eu Depois acho que vamos na podemos seguir, sequência? até por conta do tempo. Ah, então bora. né? Então vamos apresentar. Taimara, você se sente à vontade? Posso apresentar? Senão a gente pode citar alguns trechos. Não, pode. Pelo amor de Deus, a qualquer momento você pode falar pra eu parar, que eu Tá bom. paro. Então ele começa a apresentar esses áudios pra ela, depois que ela realmente sai de casa, volta a morar com o pai, né? Ameaçando. E a gente só quer passar alguns pra Sim. saber o que você sentiu. Para as pessoas saberem que esses áudios são denotadores, são confirmadores de que ele ia acontecer alguma coisa. A desgraça estava anunciada já. E que assim, né? Não significa que ele sempre falou. Não, cão que ladra não morde, não é que eles Exato, falam? que a gente paga pra ver. Às vezes morde, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com esse grau da psicopatia. Vou reproduzir. Tranquila, Mara. Fica tranquila. Tudo que eu falei, que eu fiz e que eu tava na bênção, hoje eu tô no inferno, falou? Você vai ver sua vida. Entende como ameaça, como você quiser. Acabou. Acabou sua paz. Nesse mundo aqui, ou vai ficar você. E tem mais 2 pessoas que não vai ficar. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Você enxergou uma ameaça? Sim. Quando ele fala isso, eu achava que ele estava falando da minha prima e do marido dela. Ah, mas 2 pessoas, não que fossem seus filhos. Não, fosse meu filho. Dali eu achava que ele
falava convictamente que ele ia matar a minha prima e o marido dela. Tá. Se eu não resolvesse a situação da moto, que ia ter um assassinato, que ele ia matar a minha prima Sendo e que a ia moto matar. sua prima pagava, não implicava em nada dele, não deixava, não Não. te impedia de nada. Foi uma implicância Foi a implicância dele. pra te dele. cercear, tá? Nesse áudio, eu achava que ele estava falando da minha Mas prima. ele fala que ele tá no inferno, que é não te ter, é isso? Nessa parte, eu não sei se é não me ter ou porque ele realmente sabia que eu não iria voltar pra ele. Tá. Porque quando ele vê que ele vai na casa dos meus pais um dia, depois de tudo, das ameaças, que ele ficava postando coisa nos status só pra me ver, né? Uhum, E depois apagava. Ele postava só pra me ver. uhum. Que ia vender minhas coisas, ficava postando coisas de outras religiões pra eu poder ficar com medo, ameaças pelos status, mas ele punha só pra me ver. Nesse momento você não quis procurar ninguém, quando ele fala não vai ficar ninguém aqui vivo, você não quis procurar a polícia, não quis procurar amiga, não... Aproveita e vem com a polícia agora. Eu quero ver. Eu desafio você. Vem com a polícia aqui na minha porta agora. Eu tô aqui na minha porta. Vem agora. Eu quero ver se você é mulher. Eu falo. Pode gravar esse áudio que eu vou pagar, não. Vem com a polícia aqui agora na minha porta. Você vai ver do que eu sou capaz. Pode ir. Vem. Pode vir pegar essa. O que você sente? Ele acaba estrangulando a própria filha e depois ele aguarda dentro do próprio recinto ali da casa onde era sua, né? E da Raíssa, na verdade. Vai ter um buraco, vai ter Tem um corpo lá. o relógio. Tá lá. Aquela hora.